Gisele tem escrito. Nessa fase final que você expôs os 7 aspectos, né, do meditar, então você fala nessa ideia de disseminação e fala em reunião sem a compreensão, até posso dizer tradicional, né, de reunião, quando a gente pensa em termos de logos, né, você fala em reunião sem logos, né, sem, Aí não tem reunião, na verdade. Na verdade, não. Tem disseminação, né? Que não é total ausência de reunião. Sim. Ele fala assim, a ênfase não é mais sobre a reunião, mas sim sobre a disseminação. Isso é o sem logos. É. O sem logos, que seria o logos que daria essa reunião, né? Então, e daí você desdobra nessa ética da negociação e no ponto 6 eu acho que foi assim, bastante interessante essa ideia de que o que é digno, né, de ser pensado, né, não se restringindo a esse comum pertencer entre homem e ser, né, que, no fim das contas, acaba desconstruindo um pouco essa relevância mesmo da própria ontologia, né, então, até como se pudéssemos pensar que, mesmo esse projeto que o Casanova apresentou no nosso curso de manhã, né, de uma das contribuições em que há uma recolocação, né, de uma ontologia fundamental da possibilidade, né, parece um pouco ainda cedo para isso, para uma reflexão sobre isso. Não sei se eu estou entendendo bem. Tem uma frase, talvez esclareça um pouco isso. O Derrida diz o seguinte: a diferença é mais velha que a diferença ontológica. Né? Então, há uma diferença ontológica porque antes há uma diferença, há uma diferencialidade. E tudo se mostra à luz dessa diferença, essa heterogênea relação com as coisas. Seriente, o seriente é apenas uma instanciação de uma diferença, de uma disseminação de relações diferenciais. E o problema que ele teria com o Heidegger prioriza a diferença ontológica e bota como se fosse a origem de tudo mais. Né? Quando, na verdade, a lei da diferença é que põe também a diferença ontológica e as outras relações referenciais, né? Que o Heidegger quer organizar de certo modo. Né? Há uma origem para Heidegger, né? Quer dizer, forçando um pouco a barra, ainda há uma nostalgia da origem. Se referir à origem, mesmo que a origem... nostálgica, é verdade, né? Mesmo que a origem não exista para o Heidegger, porque o Casanova colocou isso muito bem, né? O ser é precisamente o que se recua, o impensável, você não pode pensar o ser, ele não é algo. Ainda assim, há um olhar para a diferença ontológica. Né? Pois é, e você chega num ponto aqui que é bem central para mim, que é essa ideia de negociação, né? Quer dizer, você coloca a alteridade, né, no lugar dessa primazia, né, de uma Aí é uma discussão dele com as éticas do diálogo, o ideal de... O diálogo também parte do princípio de que não existe mais um fundamento, mas você pode se colocar no lugar do outro, né, e dialogicamente ir chegando a uma síntese, como um pouco meio hegeliano. Né? A gente vê, você obviamente você acaba falando em lei, né, e você sabe que eu tenho interesse também nessa matéria. Eu vejo assim aqui um potencial fortíssimo, né, assim, acho que já tem bastante gente talvez interessada, né, nisso. Qualidade assim muito forte, né, assim, de algo que é, entre todas as urgências, né, essa postura, né, essa proliferação da diferença e colocada dentro desse campo de uma negociação. A alteridade, ela não só se dá nessa relação entre estados, nações, ou culturas, mas ela se dá mesmo, né? Eu acho que é a heterogeneidade que marca também, né? Nem eu mesma sou eu mesma, né? Assim, eu também tenho esse outro, né? Então existem campos de negociação possíveis, né? A questão dele é isso, quer dizer,
você não pode estar com uma ética normativa, você não pode estar apenas com um ideal de diálogo, porque o ideal de diálogo, quem é que vai começar o diálogo? Quem começar o diálogo vai estabelecer as regras do diálogo. Não, ele tem uma concepção de diálogo, assim, pelo menos eu sou mais, vamos dizer assim, familiarizada com essa maneira, né, de apresentar o diálogo, que eu acho que é o principal modo como ele se distingue do projeto de formação dos sofistas, né? Quer dizer, o sofista, ele tem, pelo menos na apresentação platônica, né, ele tem uma preponderância entre alguma parte sobre o outro, né? Assim, discursos são sobrepostos, podem se sobrepor, né, uns aos outros, mesmo que não absolutamente, né, mesmo que o outro também venha a se sobrepor. Mas a proposta dialética dele, que vem no diálogo e até o próprio estilo de apresentar, né, como uma conversa, eu acho que o sofista tem uma passagem brilhante sobre isso, né, que é a ideia de que você tem que ter um interlocutor, dois elementos que ele descreve com dois adjetivos, né, que é a docilidade e a complacência. Complacente é o desapaixonado. Então, o diálogo é assim, eu não sei o que eu sei, nem você sabe o que você sabe, né? Nós não sabemos, por isso vamos conversar. Se eu sei, eu quero que você chegue onde eu chego, e aí eu forço, ou vice-versa, né? E, na verdade, o diálogo ele é a possibilidade de acontecimento de uma outra, ou seja, de um outro terceiro, de uma escuta, né? De uma escuta. Coloca isso bem o Gadamer. O Gadamer coloca isso bem. Assim, assim, no final, você sente que um diálogo aconteceu quando os dois, as pessoas já não são mais as mesmas antes do diálogo. Alguma coisa nova aconteceu. Né? Eu vejo que essa negociação, essa ideia, né, a própria concepção de necessidade da tolerância, né, também, são vários outros elementos, né, que aparecem assim, nesse cenário. Negociação? Fala assim mesmo nesses termos? Embora com negociação ele quer marcar um outro paradigma, fora do puro ideal de mútua compreensão. Porque o compreender, para ele tem uma certa suspeita sobre o compreender, que é um pouco o que Levinas já adiantou. Quer dizer, o compreender se faz a partir de um horizonte. E esse horizonte não é um horizonte, ele é uma efetividade, ele foi feito através... não é assim, o horizonte. Lá no Rio, aquele Zizek, vocês conhecem o Zizek? Fui assistir a palestra dele, que é uma figura, né? E ele deu um exemplo que é o seguinte, até meio fora do Derrida, mas que acho que tem muita afinidade. Digamos que você, em termos democráticos, racionais, queira discutir com um nazista, com o que eles fizeram com os judeus. Mas você é uma pessoa esclarecida, acredita na democracia, no debate, no diálogo. Você quer, então, até derrubar a argumentação do nazista, mas pelas vias democráticas do diálogo. Então, pode falar. Ele fala, não, porque os judeus foram responder, eles oprimiam o povo alemão naquela época, então, por isso, assim, bom, vamos lá. Realmente, alguns judeus, talvez, mas você não pode dizer que todos. Não, mas, por exemplo, eles dominavam a economia do país. Talvez tivesse alguns que eram banqueiros e tal, mas você há de convir que o povo judeu não é formado de banqueiros. Então, nesse ponto, não procede a sua argumentação. Quando você começa a fazer isso, mesmo supondo que você está destronando, né, inviabilizando o argumento do nazista, você já está abrindo para ele uma certa margem de razoabilidade. Tudo bem, alguns banqueiros eram judeus, não em todos, mas em certa medida você tem razão. Mas você está errado porque você está exagerando. Vamos lá, então nisso, ele vai, chega no final do diálogo, ele já estabeleceu minimamente uma certa razoabilidade. Quer dizer, mesmo que você vença a discussão com ele, quer dizer, a compreensão estabelecida num certo horizonte, numa certa temática, que não cai do céu. Né? Aí o Zizek diz o seguinte, quando você começa a fazer isso, você já entregou sua alma ao diabo, sem perceber. Né? Você já está caindo dentro de uma lógica monstruosa, né, que matou 8 milhões de pessoas, né, lá nas fornalhas de campos de concentração.
Uma coisa procede, outra não procede, aqui você exagerou. Num certo sentido você pode falar, mas desde que você diga, né, você já se vendeu para o diabo. Né? Exagerando, isso é um pouco o que acontece quando você absolutiza tudo no ideal de compreensão. Né? A compreensão é compreender o quê? Esse o quê, quem é que estabeleceu? Né? Alguém está ditando as regras do jogo da compreensão. Aí, por isso tem que ter negociação. A negociação parte do princípio, o ideal de negociação parte do princípio de que é impossível uma mútua compreensão. Assim, você nunca pode, de fato, compartilhar com o outro, com os outros, de um mesmo horizonte. Então, existe uma certa crise, né, nesse ideal democrático de compreensão. Né? É um pouco... Isso é, por exemplo, em relações internacionais, você manda lá um enviado europeu para dialogar com um árabe, né, ou com um africano. A mútua compreensão. Né? De um lado, um alemão riquíssimo, ou um norte-americano, um canadense riquíssimo, do outro lado, um cara da Zâmbia. Né? Na mesa de negociação. O Derrida vai dizer, talvez seja melhor, né, você também apelar para a negociação. Porque insistir na ideia de um horizonte comum, quem vai insistir é o europeu, é o norte-americano. Né? O cara da Zâmbia provavelmente não vai ter horizonte comum nenhum para se inserir ali. Não? Mas essa ideia de mutualidade, nós conjuntamente, para o bem de... Né? Esse para o bem de é algo suspeito em si. Né? Algo como então, um Estado democrático. Então, é uma certa ideia de crise. O Derrida tem um termo que ele usa muito, que é muito discutido, e às vezes até criticado, a ideia de democracia por vir. E democracia por vir, em grande parte, primeiro, por que democracia? Ele vai dizer, democracia, a princípio, é a única instituição, e com isso eu não estou chamando de democracia, nenhuma democracia que exista efetivamente, mas, em tese, é a única instituição que suporta as suas desconstruções. A democracia, idealmente falando, é a democracia de todos poderem dizer tudo, né? E as instituições, as verdades e tal, suportarem as suas falências, os seus colapsos. Né? Isso não acontece nunca. Né? Então, ela está sempre por vir. Né? Agora, essa ordem democrática só se faz numa negociação constante, né? Assumindo que não há origem, né? Voltando à questão dele, não há uma origem comum. Né? Não existe aquilo que nos reúne a todos. Né? Isso é alguém que está dizendo, é um filósofo, tudo bem, mas é um filósofo que está dizendo à luz de uma certa tradição filosófica, né? Ou um cientista político. Né? Então, é uma suspeita radical aí, né? Uma certa bagagem aí que vem do Nietzsche, né? De uma necessidade de uma radicalização da suspeita. Né? Mas é interessante, tem muitas questões dentro do direito, que eu posso te passar depois, se você se... Você voltou ainda com o fragmento do Heráclito para ser desenvolvido, um fragmento sobre lei bem interessante. Eu nem lembro agora os termos gregos, eu não tenho feito, mas porque voltar sempre é muito complicado. Dentro do direito, te dá um exemplo ótimo do direito. Uma feminista, um pouco nessa linha do Derrida, ela pega um caso específico. Em algum estado americano, que eu não sei qual, no interior dos Estados Unidos, porque lá os estados são autônomos, né, têm as suas jurisdições próprias, as suas leis próprias. Num determinado estado norte-americano, a prática homossexual é crime. Né? A sodomia é crime. Então, um casal de homossexuais, um casal masculino, né, foi pego em flagrante na sua própria casa. Eles moravam juntos, não sei se estavam com a janela aberta e tal, alguém viu e denunciou. Então eles foram presos, embora estivessem na sua casa. Mas naquele estado, a prática homossexual, né, é crime. A sodomia é crime. Aí ela mostra, mas por outro lado, o Estado norte-americano é um Estado democrático, civilizado. Os dois tiveram acesso a advogados de defesa pago pelo Estado, puderam recorrer, tiveram todas as regalias que uma sociedade democrática permite. No entanto, o final do processo é que eles foram condenados. Quer dizer, não adianta apenas apostar numa ordem instituída do direito e ali promotor e advogado vamos discutir e no final o que é razoável vai ganhar o mais razoável. Né? E a pena decretada vai ser aquela pena que, como fruto de um diálogo,
né? Onde você tem todo o direito de defesa, onde depois o outro lado tem todo o direito também de acusar. Tá? Acusação é uma acusação absurda. Né? A lei é uma lei absurda. O único jeito de resolver isso é uma desconstrução dessa lei. Né? Que passa pela negociação, pela pressão né, dos homossexuais locais, pelos seus direitos, e não apenas por um diálogo. Isso aí é umas coisas bem graves, assim, que eles chamam conflitos de princípios. Né? Nesse campo, isso é uma coisa complicadíssima. Né? Coisa pode dar. Primeiro, agradecer pela bela apresentação e uma observação sobre essa ideia de lei, obviamente, isso me faz pensar no texto sobre a impossível impossibilidade, da impossível impossibilidade de dizer o evento, onde o Derrida retoma algo semelhante, diz que está diante de mim, ao qual eu não tenho acesso, não posso comentar, não tenho acesso através da linguagem. Né? Então, isso que está diante de mim aparece como uma possibilidade e, ao mesmo tempo, como uma impossibilidade. Porque no pensamento de Derrida é trabalhado com o conceito de quase transcendental. As condições de possibilidade são em si mesmas condições de impossibilidade. Isso aparece, por exemplo, no modo como toda percepção se apresenta. Esse apresentar-se ao mesmo tempo um fragmentar-se. A associação é ao mesmo tempo uma dissociação. Né? A apresentação do outro, isso é o termo fenomenológico, a apresentação do outro seria por analogia, mas ela em Derrida nunca é só por analogia. Ou seja, então esse conceito de quase transcendental é muito importante no pensamento de Derrida. Eu queria saber se é assim, né? se essa mostração ela impossibilita ao mesmo tempo essa apreensão, essa representação, essa compreensão, né? esse domínio do outro através da linguagem da significação. Se é assim em Derrida, como é que você trabalharia no pensamento de Heidegger com esses conceitos de transcendental, quase transcendental ou pós-transcendental? Como é que poderíamos então pensar o pensamento a filosofia de Heidegger neste ano? Essa é a primeira questão. Segunda questão, que é mais uma observação, lembrar da voz do Fanon, onde o próprio Derrida distingue alguns conceitos de representação. Nós temos a representação, que é, nesse sentido que você frisou, né, que é o re da representação, que é um trazer de novo, trazer uma forma da presença anterior a uma presença posterior, trazer de novo a consciência, o que pressuporia, de certa forma, um certo ato intencional que se dirige ao algo e traz, né? essa posição através de uma consciência intencional. Mas nós temos também a representação no sentido daquele que fica no lugar de, que ocorre, por exemplo, da democracia representativa. O deputado fica no lugar do povo que o elegeu, etc. E o outro conceito, que é o conceito do colocar diante de. Então, são três ideias já no conceito de representação, isso está na voz do Fanon. Além disso, nós temos o conceito que eu mencionei de apresentação, que é outro, que remete a essa apresentação fenomenológica, que é essa apreensão do outro por analogia. E nós temos também um outro termo que está no alemão, que é a Vergegenwärtigung. Muitas vezes ela é traduzida por representação, outrora por representificação, outrora por presentificação. Porque a Vorstellung, se a Vorstellung é muito mais vista no sentido desse, que você frisou, no sentido do repetir, a Vergegenwärtigung era mais ampla. Ela permite ser pensada tanto como uma cópia de algo que esteja lá fora, esse trazer de novo a mim mesmo, essa posse, através da consciência, mas ela também nos possibilita pensar, está em Husserl, e está no signo, como o Derrida o lê. Então, esse signo, que não necessariamente depende de uma consciência intencional para aparecer. E assim é a Vergegenwärtigung. Esse tipo de representação, de representificação ou de presentificação, que aparece por si mesmo, ou seja, aquém de um sujeito, aquém de uma subjetividade. Né? Em curso nas investigações, vou falar disso amanhã, mas em curso nas investigações posteriores, isso remete exatamente a um nível pré-ontológico. Então, assim, só para mostrar algumas das outras dimensões, né, em que nós, para pensarmos o problema da representação, mesmo na história da filosofia, talvez levamos em conta essas possibilidades, que não são somente que não dependem somente deste ato, né, de certo subjetivo. Sei. O que você pensa disso? Não, nesse texto que eu citei, eu peguei aquele Envoi do Derrida, onde ele realmente
discute muito essa questão da apresentação e da representatio, né? Você tem razão de chamar esses outros exemplos no voz e fenômeno. De qualquer maneira, eu não tenho na cabeça toda aquela leitura minuciosa do Derrida sobre Husserl, mas o que ele vai tentar mostrar, de que maneira a não presença